Olá mais uma vez, meus amados, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos então àquele momento especial de refletirmos na Palavra de Deus. Eu convido você a parar por alguns minutos, a sentar-se, pegar a sua Bíblia, ouvir essa reflexão e meditarmos juntos mais uma vez na preciosa Palavra do Senhor, lendo hoje Lucas, no capítulo 17, começando no versículo 11, uma história bastante conhecida que fala da cura de 10 leprosos. Nas últimas semanas, nós falamos sobre ferramentas importantíssimas para a nossa edificação espiritual e até que nos auxiliam na divulgação do Evangelho na nossa casa, na nossa família, que é o culto doméstico, o nosso momento a sós com Deus, a oração, ferramenta importantíssima, também a adoração, muito importante. E hoje queremos falar sobre a gratidão, algo também muito importante para a nossa vida no reino de Deus. Lucas, capítulo 17, começando no versículo 11, nós lemos assim: E aconteceu que, indo eles a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Eu creio, lendo a palavra de Deus, que Jesus nunca foi a uma cidade, a uma aldeia ou a alguma região sem saber o que ia acontecer ou fazer ali. Nenhum dos passos de Jesus foi ao acaso. Jesus sabia que em todo lugar onde ele ia, alguém estava necessitando da sua presença, de ouvir a sua palavra, necessitando da sua ajuda. A palavra diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Alguém estava buscando ao Senhor, então o Senhor estava indo lá. E enquanto o Senhor estava lá atendendo aqueles corações, outras pessoas podiam ouvir também a sua palavra e serem envolvidas por aquela mensagem do reino e também serem alcançadas. Jesus está aqui indo a Jerusalém e mais uma vez ele passa por Samaria. Judeus não passavam por essa região, a menos que fosse muito necessário, e geralmente passavam em grandes grupos, alguns até armados, para evitarem conflitos. Judeus e samaritanos não se davam bem. E Jesus está indo, com o seu pequeno grupo de discípulos, mais uma vez na região de Samaria, e a Bíblia diz que ele entra numa certa aldeia. Isso me mostra o quanto Jesus quer entrar na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Apocalipse nos diz: Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu vou entrar. O Senhor quer entrar em nossa vida, em nossa casa, para mudar a nossa vida, para mudar a nossa casa, mudar a nossa família. Mais do que mudar as circunstâncias da nossa vida, Deus quer mudar a nossa situação espiritual diante de Deus. Muitos ainda em situação de morte, separação de Deus. Por isso o Senhor quer entrar, o Senhor quer participar. O Senhor então entra naquela aldeia e ao entrar, a Bíblia diz que sai ao seu encontro 10 homens leprosos. Leprosos, uma doença degenerativa, eles eram colocados para fora da cidade, para fora do convívio com as outras pessoas, para morrerem separados, para não contaminarem outros. É o que o pecado nos faz, ele nos tira da presença de Deus e nos deteriora, nos destrói, nos corrói, corrompe. É isso que o pecado faz.
Esses homens já estavam separados lá e eles vêm agora ao encontro do Senhor. E é interessante que Lucas não destaca quem eles eram. Interessante porque Lucas foi o único que escreveu essa história e Lucas era detalhista, minucioso naquilo que ele escrevia para que as pessoas realmente conseguissem visualizar, entender o que realmente aconteceu. E Lucas aqui não narra quem eram esses homens. Poderia ter entre eles um zelote, um saduceu, um fariseu. Mas nada importaria se existisse ali um zelote, um homem valente, defensor da sua terra, ou um saduceu, um homem culto de uma família estudada, ou um fariseu, homem que evitava até o contato com pessoas impuras. Todos eles agora estavam numa situação de impuros. É o que acontece conosco com o pecado. Não importa quem somos ou que posição temos, todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. Estavam todos separados, todos afastados. Mas eles agora veem Jesus, vão na direção de Jesus e dizem: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E a Bíblia diz que Jesus parou, ouviu, viu e respondeu. É o que Jesus vai fazer na sua vida quando você clamar por Ele. Ele vai parar, vai ouvir, vai ver e vai responder. E Jesus disse àqueles homens: vão e se mostrem ao sacerdote. E nesse momento Lucas destaca que a fé deles estava viva, porque todos eles foram, ninguém ficou. Eles não saíram curados, mas todos foram se mostrar ao sacerdote como se já estivessem curados. E no caminho, pela obediência, pela fé, eles foram curados. E um deles, ao ver que estava curado, resolve voltar. Todos estavam ansiosos para ver a sua família, para abraçar a sua família, para serem liberados pelo sacerdote, mas um deles julgou que tinha algo mais importante para fazer. E ele não foi ao sacerdote primeiro, ele voltou ao sumo sacerdote, ao sacerdote maior, o mais importante. E ele vem glorificando, ele vem louvando a Deus e se prostra aos pés de Jesus. Uma pessoa escreveu uma vez que a fé é mais fácil de praticar do que a gratidão. Quantas pessoas existem que são ingratas? Quantas pessoas não conseguem agradecer a alguém por algo que foi feito? Quantas pessoas não conseguem agradecer a Deus no final do seu dia e às vezes fazem aquela oração de murmuração, de queixas pelas dificuldades no dia a dia, não percebendo de quantos perigos o Senhor nos livrou e quantas bênçãos o Senhor nos deu. Quantas coisas o Senhor fez por nós. Esse homem sabia que isso era muito importante e ele voltou para agradecer. E como Lucas não tinha destacado nada sobre quem aqueles homens eram, agora Lucas destaca quem esse homem é. É um samaritano. Isso me dá outra coisa a pensar. Não importa quem nós somos fora de Jesus. Mas em Jesus há importância. Ninguém tinha sido reconhecido antes de ser curado, mas agora Lucas destaca que esse era samaritano. Um povo que não se dava com judeus. Jesus era judeu. Mas ele não estava mais importando com isso. Ele tinha recebido a cura e ele voltou para agradecer um judeu. E esse ato de voltar, esse ato de gratidão, deu a ele uma bênção maior do que os outros tinham recebido. 10 tinham sido curados por Jesus. Mas um ouviu de Jesus essa frase: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Ele estava liberado agora para voltar ao sacerdote, voltar à família, mas estava salvo. A maior ou a melhor bênção, ela acontece quando nós voltamos para os pés do Senhor. Lá é o lugar. Aos pés de Jesus. Quando nós voltamos para a presença de Deus, essa é a bênção maior. Quando nós voltamos para agradecer. Quando nós voltamos para nos prostrar. Seja grato ao Senhor por tudo que Ele fez, por tudo que Ele irá fazer. Volte-se para o nosso Deus. E viva não só bênçãos naturais, mas bênçãos especiais que só o Senhor pode nos dar. Que o Senhor nos abençoe.